Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruna Noronha, tenho diabetes há 11 anos e também sou estudante de medicina da Unicap. Junto com a FPS, por meio da LASIM, nós conseguimos elaborar 2 trabalhos que foram aprovados no Congresso de Clínica Médica. De 2.000 trabalhos aprovados, apenas 150 foram em banner impresso. E vejam, aqui estão. Esse daqui avaliou o controle glicêmico e esse daqui o perfil socioeconômico. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Então, nesse daqui, sobre controle glicêmico, a gente tem que entender primeiro o que é a diabetes, né? Que vai ser aquela doença crônica que vai interferir no metabolismo da glicose. E a gente tem vários tipos de diabetes. Tem diabetes modulada, tipo 1, tipo 2. A mais prevalente vai ser a tipo 2, com 90 a 95% dos casos, enquanto a diabetes tipo 1 tem de 5 a 10%. E eu também tenho, né? 11 anos. Enfim. E a SBD criou algumas métricas por meio do uso de sensores para a gente acompanhar melhor o monitoramento glicêmico. Então, os principais vai ser o tempo no alvo. O tempo do alvo entre 70 e 180 mg por decilitro, que vai ser a nossa medida de glicose, né, que a gente quer, tem que estar 70% do tempo. A gente tem que ter hipoglicemia abaixo de menos de 5% e hiperglicemia com menos de 25%. E o que é que esse trabalho quis? A gente avaliar o controle glicêmico de pacientes que usam sensor. E por que esse trabalho é tão inovador, não é igual aos outros? Porque dentre as medidas que a gente tem para ver quanto tem açúcar do sangue, a gente tem aquelas medidas mais antigas, né, da glicada, de exame de sangue, glicose de jejum, que são excelentes, e também tem a dos sensores, que a diferença é que a gente vai analisar de quem usa sensor sem transmissor e com transmissor. E eu vou explicar já isso para vocês. Então, esse trabalho recrutou pacientes diabéticos tipo 1 que usavam sensor durante 3 meses, né? Que vai ser o tempo de minha vida da glicada, ok? Entre setembro a novembro de 2024, e esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Agora eu vou mostrar para vocês uma maquete explicando um pouquinho sobre transmissor. Pronto, vou pedir para o papai se aproximar, é o único pai que está aqui no congresso. E vejam a diferença entre sensor sem e com transmissor. O que é o transmissor? O transmissor vai ser esse dispositivo aqui biotecnológico, que vai ser um roteador de glicose. Ele vai pegar as nossas glicemias e enviar para uma nuvem, tipo um Google Drive, por exemplo, um Netscout, enfim, isso é para outro assunto que vocês vão ver no meu YouTube. E ele vai transmitir as glicoses para o meu relógio, como vocês estão vendo que está bem alta, né? Para a Alexia, para o computador, enfim, várias redes. Só que o que foi que as empresas fizeram? Elas pegaram esse transmissor e colocaram dentro do sensor, o que, além de ser esteticamente melhor, evita que a gente perca o sensor caso esbarre na parede. E vocês também estão vendo aqui no meu braço, né? Que é esse daqui, ó, o Sibionics, tá? Enfim, e qual vai ser a grande diferença entre eles? O sensor sem transmissor, a gente precisa fazer o escaneamento manual. Vou pegar aqui para vocês o leitor, rapidinho. Então, antes de tudo, a gente tem que entender como é que aplica o sensor. Então, cada tipo de sensor tem seu aplicador. Esse daqui mesmo vai ser o do Sibionics, tá? Onde a gente coloca o sensor dentro e dispara. E o sensor fica no braço igual ao meu. Só que esse sensor sem transmissor, qual é a dele? Ele não vai monitorar a glicose de 5 em 5 minutos. A gente vai precisar de um leitor por fora, então a gente pega e faz o escaneamento e vê quanto está a glicose. Enquanto com o transmissor a gente consegue ver a glicose de minuto em minuto, tá? 5 em 5 minutos. Enfim, e caso você queira aprofundar um pouquinho mais as especificidades de cada um dos sensores, convido a seguir o meu YouTube e também o meu Instagram, Bruno Named. Certo. Entendido essa parte, agora a gente tem que ver quais foram os resultados que essa pesquisa trouxe. Então, dos 42 pacientes diabéticos tipo 1 que usavam sensor, que vai ser a nata da nata, dos DM1, porque a gente sabe que a maioria não tem condições de arcar com esses sensores, 7 não usavam transmissor, né, que seria o Libre 1 no caso, e 35 com transmissor. E desses que usavam com transmissor, 20 tinham o tempo no alvo, aquela glicose de 70 a 180, mais 70% do tempo. 19 com hiperglicemia menos de 25 e 21 com hiperglicemia menos de 5%. Isso significa que mais da metade dos pacientes seguiam os critérios da SBD, o que mostra que o sensor, de fato, muda a nossa vida. E, no caso, o sensor com transmissor, né? O sem transmissor vai ser em trabalhos futuros. E
Dos 42 pacientes DM1 que usavam o CGM, 23 deles tinham glicado abaixo de 7, que também obedece aos critérios da SBD, o que só reforça aos benefícios que o sensor tem, tanto por diminuir as nossas furadas nos dedos, né, o meu dedinho cheio de furinho, quanto também permitir que... Gente, meu bico caiu, acredita? Então, para vocês verem, eu saí de uma glicada de 9, 8 para uma glicada de 6 em poucos meses, e assim, sem dieta. Então, o sensor de fato muda a nossa vida e precisa ser democratizado. E foi o que a gente trouxe nesse outro trabalho que avaliou o perfil socioeconômico. Porque a gente sabe que é muito caro comprar sensor de glicose, já que o SUS não fornece, né, democraticamente para todo mundo, apesar de alguns municípios já fornecerem tanto para criança quanto para jovens, né? Não é distribuído amplamente no Brasil, o que acaba gerando uma estratificação social, porque novas formas de tecnologia não podem gerar novas formas de exclusão, né? Já diria Pierre Levy. Então, esse trabalho avaliou o perfil socioeconômico e, igual ao anterior, o que foi que ele analisou? Ele analisou 42 pacientes que tinham DM1 que usavam sensor no período de 3 meses, de setembro a novembro, e esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Então, o que foi que a gente observou? Que a maioria dos pacientes tinham empregos formais e escolaridade de ensino superior completo, o que mostra que aqueles que têm mais conhecimento, mais educação, têm mais facilidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Isso todo mundo sabe. E principalmente acessar melhores métodos de saúde. Então, desses pacientes, apenas 4 eram desempregados e a maioria, quais foram as profissões mais prevalentes? Engenheiro com 7, a gente tem professor, nutricionista, auxiliar administrativo com 3, analista, empresário e contador com 2 em cada, e outros que só tinha um integrante, mas é importante salientar. Médico, veterinário, biólogo, escritor, psicólogo, técnico de enfermagem, dentista, bancário, secretário, administrador, autônomo e advogado. Enfim, o que é que a gente consegue perceber? Que aqueles pacientes com diabetes tipo 1, ou até principalmente seus familiares, né? Porque apesar desse trabalho ser muito importante, o número total de pacientes foi limitado. Por quê? Porque o DMO acomete qual faixa etária? A infanto juvenil, crianças abaixo de 18, que é outra burocracia para conseguir atingir essas pessoas. Esse trabalho só pegou gente mais 18, tá? Então, o pessoal, a família que tem DM1, aqueles que têm um emprego formal, escolaridade maior, conseguem ter mais acesso a essas tecnologias e, de fato, precisa ser democratizado, porque, como eu disse para vocês, mudou minha vida, né? E é basicamente isso, porque se o governo, a gente sabe que é caro, a gente sabe que também teve uma lei que tentou aprovar a distribuição gratuita de sensor, né, reconheceu o DMO como deficiência, quem teria acesso a muitos benefícios, e de fato a gente sabe que se a gente não tivesse insulina 100 anos atrás, nem aqui eu estava prestando esses trabalhos. Então é necessário que haja essa medida de uma instituição superior. E gastando, investindo agora na nossa prevenção, né, que é isso que o SUS quer, a atenção primária, a gente consegue prevenir complicações no futuro. A gente pode estar ocupando o leito de alguém que merecia mais cuidados do que a gente. Porque a gente pode ficar tanto com glicose muito alta, que seria a cetoacidose, quanto episódios de hipoglicemia, que pode ficar em coma e se prejudicar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês terem participado dessa pesquisa. E estou aqui à disposição e convido vocês a me seguir tanto no meu Instagram, Bruna Named, tá? Vou deixar aqui na tela e também nos comentários abaixo. E também no meu YouTube, Bruna Noronha. Aí vocês vão acompanhar lá, saber um pouquinho mais desse mundo de modo mais detalhado. E é isso. Um beijo.